Aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você de segunda a sexta, ou na sequência do JB, ou às 10 da noite, você escolhe aí o horário, sempre o mesmo aqui para você acompanhar a gente diariamente com entrevistas importantes, temas ligados aqui à região metropolitana e assuntos e temas nacionais também. Lembrando sempre, às 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro, painel Regional Debates, com entrevistas, discussões também, debates sobre a nossa região e os temas ligados ao país também. Nessa edição, em pauta, em discussão, a área da saúde, especialmente a ginecologia, a obstetrícia, com toda essa crise que a gente vem acompanhando aí. Um hospital fecha a maternidade, o outro fecha o pronto-socorro obstétrico, o outro não garante a continuidade desse mesmo serviço. Está todo mundo meio preocupado, não entendendo. Será que estamos vivendo o fim do parto normal aqui em Santos? Daqui para frente só partos agendados, ou seja, só com a cesariana? Para responder aqui a gente, tirar nossas dúvidas, com prazer a gente recebe especialista no assunto, o médico Dr. Orlando Castro Neto, especialista exatamente nessa área, na área de ginecologia. Dr. Orlando, boa noite, prazer revê-lo. Tudo bem? Boa noite, doutorão, e prazer e obrigado pelo convite, né, de participar dessa noite do teu programa. Obrigado, Dr. Orlando, está conosco. Quem vai colaborar com a gente também nessa edição, a companheira jornalista Noemi Macedo, ela que é a editora responsável pelo jornal Espaço Aberto, participa mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Noemi? Prazer rever você também. Boa noite, doutor Orlando. Boa noite, telespectadores. 30 14 52 81, você liga para cá, tira as suas dúvidas, questiona aqui o nosso convidado, não é? E acompanha a gente, debate junto com a gente esse tema que já virou polêmica aqui na cidade, não é, meu caro doutor Orlando? Fechamento da maternidade lá da Beneficência foi surpreendente para muitos, não é? Depois, na sequência, o encerramento do serviço do PS obstétrico da Casa de Saúde. Depois, no final de semana agora, não houve garantias dadas pelo Hospital São Lucas de que esse mesmo serviço vai ter continuidade. E tivemos o caso, né, da moça, da paciente fisioterapeuta, que estava grávida, começou a ter contrações, né, foi à Casa de Saúde, ela estava agendada para parto cesariano, imagino eu, só pode ser parto cesariano, com horário marcado, não com agendamento, só é parto cesariano, só pode ser parto cesariano. Né? E ela começou a ter contrações, eu acho que ela imaginou, e o marido dela também, que a criança pudesse nascer a qualquer momento. Não é assim que acontece? É assim que acontece, realmente. Assim, doutor, eu não consigo entender uma maternidade funcionar sem um plantonista de frente. Eu não consigo entender. Eu acho que o princípio de toda a obstetrícia é que, a priori, até que não se comprove nenhuma patologia, ou de pressão arterial, ou diabetes, ou com relação à anatomia, à posição do bebê, até que se prove ao contrário, o parto é normal, né? Eventualmente, quem trabalha com patologia obstétrica, quem trabalha com obstetrícia de alto risco, evidentemente, tem um índice maior de cesárea e um índice maior de agendamento, mas é por patologia. Agora, de modo geral, você tem que ter uma equipe de frente, né, que dê a sustentação para acompanhamento da evolução do trabalho de parto. Né? Se não tem o primeiro atendimento, eu não consigo entender como é que funciona o resto. Né? E então essa situação que eu vejo que eu não estou entendendo, esse fechamento do PS obstétrico, né? E tem um médico de plantão, mas aí realmente você só pode marcar cesárea, porque, e mesmo assim, marcando a cesárea, se porventura romper a bolsa, se tiver algum sangramento, e aí como é que faz no sentido da emergência, né? Então o médico obstetra tem que requisitar todo mundo, levar a tiracolo uma equipe toda para fazer o procedimento, em virtude do hospital não dispor de uma equipe médica, né, pediatra, porque, veja bem, não é só o obstetra que, né, tem um auxiliar, tem o pediatra, tem um anestesista, e tem toda uma equipe que tem que atuar naquele momento. Né? Então, assim, eu ainda não consegui entender esse tipo de fechamento, né? Esse fechamento dessa abertura, esse fechamento do PS obstétrico. Doutor, eu não consigo entender isso ainda. Se você não consegue entender, imagine nós, né, Noemi? Ficamos perdidos. Estamos. Estamos. E o que preocupa mais
é que a sensação é que a gente está impotente. Se o médico, se o doutor Orlando, que é um especialista, está preocupado e não consegue entender, imagine a população, a mulher, que é o momento mais delicado dela, é o momento, a gravidez nos últimos dias. E aí bate o desespero. Já é normal entrar em desespero. Então, imagine a expectativa de não saber se terá atendimento. Não. É humanamente impossível a mulher ficar tranquila numa fase dessa. E com uma situação que Santos está vivendo, significa que a nossa saúde está cada dia pior. Ou seja, é um desserviço que está sendo prestado à comunidade, à cidade de maneira geral. A gente pode entender assim, não é? Outro dia até coloquei, que foi até o Banha que me ligou, e que eu coloquei, fazer obstetrícia em Santos está osso, né? Está osso. Está osso, né? Porque é osso fazer, né? Eu teria duas saídas, ou eu paro de fazer obstetrícia, ou vou para São Paulo, porque na situação, a falta, todos os hospitais estão alegando que hoje em dia o parto, a maternidade não tem lucratividade. Então esse é o que os hospitais estão falando, né? Que maternidade não dá lucro, né? Está dando prejuízo, né? Mas automaticamente a gente não consegue entender qual é esse prejuízo e não há um entendimento entre os convênios e os hospitais, essa é a verdade, né? E esse mau entendimento entre os convênios e os hospitais está levando talvez uma baixa remuneração, talvez não tanto quanto o hospital quisesse, mas eu acho que assim, a solução seria todo mundo ceder um pouco, né? Então o hospital que fizesse alguma coisa que, veja bem, evidentemente todo mundo que trabalha quer alguma lucratividade, mas que não sejam, percebam a atividade social que faz um hospital e não passar por um puro mercantilismo. Mas será que uma atividade não compensaria a outra? Porque o hospital atende, né, diversas especialidades, né? Eu, assim, já pensou numa... A Casa do Senhor, por exemplo, é uma maternidade das de mais renome, tradicionais, tradicional. Né? Mais de 60, sei lá. Veja bem, se a gente começa a escolher doença, né? Pode um médico... lucro, aquela não dá. Aí assim, eu só vou querer atender cardiologia, porque dá lucro maior. Isso aqui é pneumonia não dá lucro. Então, eu fecho a porta, ninguém interna pneumonia. Infecção urinária, também não dá lucro. Então, não interna infecção urinária. Mas tudo bem, eu fico com ortopedia, que tem próstata, que tem isso. Quer dizer, sabe, eu acho que é uma inversão, Boturão, de valores completamente diferente. Eu acho que o hospital ele tem que estar aberto, ele tem que servir a sociedade, é um bem público, embora elas sejam privadas, mas é um bem de utilidade pública, né? E que tem que servir a doença em si, seja lá da pequena complexidade até a alta complexidade. Isso é o que é o papel da medicina, não é? Doutor, já há algum tempo a gente ouve dos hospitais uma reclamação que os planos de saúde estão pagando muito pouco, valores baixíssimos. Uma ocasião eu vi, isso bem recente, médico, ginecologista, dizendo que na obstetrícia ele termina, durante um parto, ele é menos remunerado que um cinegrafista. Que o fotógrafo. Que o fotógrafo ali no parto. Então, e ele reclamando que a responsabilidade dele é imensurável. Então, eu acho que essa discussão tem que ser um pouco mais aprofundada, reunindo planos de saúde, representantes dos planos de saúde, os hospitais, as entidades, e olha, até a própria ANS. Porque hoje o que a gente sente, a ANS faz uma série de exigências novas aos planos de saúde e estes dizem que não têm condições, primeiro porque eles não podem repassar isso para o usuário.
E aí cria esse impasse. O plano de saúde diz que não tem condições de arcar com as exigências. Os hospitais, por sua vez, também precisam ser remunerados adequadamente. Os médicos dos hospitais. Então, eu acho que está faltando esse sentar para discutir o que é que vai ser feito. O intermediador, eu acho que está faltando um intermediador. Então, não há esse entendimento, um joga para o outro. A saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Isso independente dele ter plano de saúde, de ser particular, de ser SUS. Mas a gente não vê isso. Cada vez mais o Estado vai se livrando das suas obrigações. Então, isso vai criar um impasse. Nós estamos caminhando para o caos. Se não houver, Boturão, doutor Orlando, na minha opinião, se essas partes, se essas entidades, os planos de saúde e o governo não sentarem para discutir, a situação vai ficar cada vez mais delicada. Nós vamos correr para onde? Vamos fazer parto aonde, né, doutor Orlando? Vamos refletir sobre isso daqui a pouquinho. A gente sai para um rápido intervalo, mas antes do break, você acompanha aí um vídeo sobre a erradicação do trabalho infantil. Na sequência do intervalo, a gente volta já já. Todos os dias vemos crianças trabalhando nas ruas, muitas vezes manipuladas por adultos que recebem o dinheiro arrecadado para realizarem atividades ilícitas. Quando você dá esmola, é essa plateia que aplaude. Não patrocine este espetáculo. Uma campanha da Prefeitura de Santos. Agora sim, estamos de volta. Segundo bloco do nosso painel regional, falando sobre saúde, falando sobre ginecologia, obstetrícia e essa crise aí que ameaça tomar conta aqui dos hospitais aqui de Santos, com fechamento de maternidade de um lado, com fechamento de PS obstétrico de outros, enfim. E a Noemi tinha levantado uma questão interessante para reflexão aqui do doutor Orlando, né, Noemi? Podia repetir rapidamente só para ele responder, depois a gente entrar em alguns detalhes mais técnicos, que acho que aquele seria importante nessa noite para explicar algumas coisas para a gente aqui. A gente havia colocado que fica a grande expectativa da necessidade urgente das partes se reunirem. Isso, plano de saúde, as entidades hospitalares e governo. Porque eu entendo que esta crise hoje dos planos de saúde, que realmente é uma crise, é apenas no segmento de convênios, tal, é apenas um dos reflexos da crise maior, que é a saúde no Brasil. Perfeito. E aí, doutor? Concordo. Eu concordo plenamente, porque eu acho que todo mundo vai ter que ceder um pouco, né? O hospital vai ter que ceder um pouco dentro de uma planilha de custo, o hospital que apresente uma planilha de custo, os convênios que, né, cedam algum aumento para que, evidentemente, todo mundo que trabalha quer alguma lucratividade, que tenha essa lucratividade. Mas eu acho que também que o poder público, assim como você falou, que é um direito do cidadão à saúde, e lá na Constituição não diz se é SUS, se é convênio, é um direito do cidadão. Cidadão, né, não importa se seja SUS ou plano de saúde, né? O Estado, né, o Estado aqui a gente tem que colocar, porque a saúde de Santos é municipalizada. Então, quando se fala Estado, quer dizer, o município tem o direito e o dever de intervir a priori nessa negociação, né? A não ser que tenha a não negociação e chegue a caso extremo de o caos completo da maternidade, o município tem o direito até de uma intervenção, claro, né? E o dever até, né? E o dever de uma intervenção. Agora, eu entrevistei você já algumas vezes, alguns colegas seus também, né? E a gente sempre escuta desses profissionais o seguinte, que tudo é feito, tudo deve ser feito, tudo deve ser encaminhado para que a gestante tenha um parto normal. Isto já não se vê mais no Brasil. Virou uma epidemia de cesarianos, eu já li sobre isso.
Me parece, se eu estiver enganado, você me corrige, que o Brasil se transformou no país onde mais se pratica a cesariana, onde mais se faz cesariana no mundo, né? Por habitante, ou por gestante, como preferirem, né? Então, eu queria saber, entender o que se passa. É a questão financeira que envolve aí, o cara marca o horário direitinho, faz o parto, já sabe que dali a meia hora depois ele pode estar em outro lugar, vai dar plantão não sei aonde, enfim, o que está acontecendo, né? E que reflexo tem essa coisa no que nós estamos vivendo hoje aqui na cidade, doutor Orlando? Doutorão, eu tenho 35 anos de profissão. Então, quando eu fazia plantão, a gente trabalhava com parteira. Então, e as parteiras faziam à frente do hospital. Nós estamos falando do PS da Casa de Saúde. A Casa de Saúde tinha parteira, o São Lucas tinha parteira, o Estivador tinha parteiro, a Santa Casa tinha parteira, todos os hospitais tinham as parteiras, né? E que faziam um acompanhamento, né? Porque acaba um médico plantonista tendo que atender vários pacientes, então é mais fácil então conduzir na resolução, para dizer assim, aquele limpar a casa, do que basicamente fazer o controle. Então a coisa foi ficando tão complicada e também as responsabilidades foram ficando, né, cada vez maiores, né? Porque hoje o público cobra mais do médico, cobra mais dos hospitais. E, por sua vez, também, o outro lado, as mulheres também, muitas delas, criaram o conceito da cesárea mesmo. Então, é assim, um pouco do lado da estrutura da saúde e um pouco também, um pouco do conceito já embutido na cabeça das mulheres, né? Então isso seria toda uma inversão à cultura da cesárea, né? Então, quer dizer, a coisa nesse nível tem que começar lá de baixo, né? Tem que começar fazendo as aulinhas e preparando melhor para que a pessoa, né, suporte as contrações do trabalho de parto, que a maioria das vezes é tudo por medo da dor, né? Eu não quero ganhar bebê, mas eu não quero sentir nada, né? Então, quer dizer, a maioria das coisas ocorre nesse sentido, né? Você fez parto normal ou cesariana? Normal, fiz normal. Os dois? Você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. 2 filhos? 2 filhos. 2 partos normais. A minha esposa, o primeiro foi normal, o segundo foi cesariana, porque ele virou dentro, né? Uma brincadeira que nós fizemos aí numa viagem, ele virou e abraçou, ficou abraçado com a mãe. Então, parto normal ela iria fazer. Ele iria fazer. Houve uma intercorrência. intercorrência. Isso é interessante, nós estamos conversando. Está agendado lá para fazer a tal da cesariana, né? Porque virou prática isso aí. Certo. Né? Virou prática, virou moda a questão da cesariana. A pessoa está agendada lá para fazer o parto no dia 20. No dia 17 ela começa a sentir contrações, e tem algum problema, algum sangramento, alguma coisa. E aí, a coisa não pode ser, de repente, obrigatoriamente ser antecipada? Pode, lógico que pode. E aí você tem muito mais isso, a gente até está falando de gestação a termo. A coisa é mais complexa ainda quando você fala em prematuro. Porque nós temos outro problema também a nível do hospital. A deficiência de UTI neonatal na Baixada. Então, o problema não é só a maternidade. Exatamente. Por exemplo, na semana, há 15 dias, eu tive que remover uma gestante minha, que era um gemelar, porque todos os hospitais da Baixada Santista não tinham nenhuma vaga de UTI neonatal. Então, o hospital, para a gente, é instrumento de trabalho. Então, como é que você pode resolver uma paciente tua numa região onde você vai tirar os bebês prematuros, precisa de uma UTI neonatal, e você não vai ter uma estrutura de retaguarda que possa dar uma garantia de vida para esses recém-nascidos, né? Então, ela foi ganhar bebê no São Luís. No Hospital São Luís, em São Paulo? Em São Paulo. Você foi fazer... Não, eu passei o caso para lá, né? Porque eu tive que repassar o caso. Agora, assim, ou a gente fica fazendo rebocoterapia, né? Ou se inscreve, já fica do corpo clínico de lá,
e nessas eventualidades você já sobe, né? Aí vamos criar, assim, os obstetras do fretado, não é? Já temos os obstetra, problemas dos PS, né? Vamos ficar o obstetra do fretado, aí já freta todo mundo, já marca, e vai para São Paulo resolver o... Né? Quer dizer, não, assim, criou-se uma obstetrícia que, assim, sem lógica, sem pé, sem cabeça, sem o acompanhamento natural. E aí, veja bem, e a culpa aí é de toda uma estrutura que já vem vindo pedindo pelo amor de Deus, e agora nós estamos chegando assim, a coisa só começa a ganhar notoriedade quando a coisa chega num ápice de que, olha, o negócio vai parar, né? Isso a gente estava conversando, né? E cria uma insegurança psicológica muito grande para as gestantes que ainda nem vão ganhar. Né? As me perguntam, e aí, doutor, vou ganhar onde? Você tem que dar aquela segurança. Não, a maternidade tem, mas vai. Isso é coisa de momento, até lá já consertou, né? Mas veja bem, eu como obstetra não sou dono de hospital. Como eu não sou dono de convênio. Quer dizer, como é que eu posso garantir? Nós temos aqui a melhor, digamos assim, os melhores obstetras do Estado, aqui na Baixada Santista. Mas temos, talvez, a pior estrutura do Estado, entendeu? Pois é, o que eu ia dizer, né, Noemi? Nós já temos uma enorme, gigantesco número de reclamações com relação aos PS, né? Todos eles, né? Que tem uma rapaziada muito jovem, falta gente de cabelo branco nos pronto-atendimentos, diagnósticos errados, né? E gente que sai, que entra ruim e sai pior, entendeu? Aqui na região, e aquele comentário, falta de médico, aquela coisa toda, atendimento não é bom, né? E aquela coisa, não, a melhor pronto-socorro que nós temos aqui na região é o sistema de imigrante. Vai para São Paulo, senão você corre risco de vida. Isso agora, é muito triste. Veio a questão da obstetrícia, né? Eu acho que nós estamos vivendo aquilo que eu havia dito no início, um momento de insegurança muito grande. E a saúde é o primordial para que você tenha tranquilidade, para que você possa trabalhar. Então, fala, Santos é uma das melhores cidades em qualidade de vida. Não, eu sou obrigada a dizer que não é verdade, eu tenho que contestar, porque se você não tem saúde, isso não é um privilégio de Santos. E olha que tem hospital aqui, hein? Exatamente, mas e não é uma situação de Santos, infelizmente é geral, só que nós estamos falando de Santos, da cidade onde nós estamos. E a situação das maternidades, é o que eu falo, é apenas a ponta do iceberg que, se não for estancado agora, nós entraremos em colapso. Doutor, eu sinto que nunca tivemos tantas adolescentes grávidas. Estou falando assim de forma geral, plano de saúde, SUS, particular. Nunca tivemos tantas meninas jovens grávidas. E isso me assusta, porque se esse número continuar crescendo, com a redução dos leitos UTIs neonatal, que infelizmente redução de leito para a gente é uma catástrofe, porque nós já temos carência. Então, doutor, existe alguma saída se as autoridades constituídas, se os nossos representantes não tomarem uma providência? Como eu estou em cima do segundo break aqui, a gente faz mais um intervalo e na volta, então, o doutor Orlando responde a essa questão importante aqui levantada pela mulher. Estamos de volta ao terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Com prazer recebe aqui o médico Dr. Orlando Castro Neto, especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia também, né? Falando sobre um tema importante que é essa crise que nós estamos vivendo aqui na cidade de Santos, com fechamento de maternidade, com encerramento de serviço de pronto-socorro obstétrico e outras coisas mais, né? E a nossa Noemi havia deixado no ar aí um questionamento para que mais uma reflexão, não é, Noemi? Exatamente. Doutor, eu gostaria que o senhor colocasse essa questão de cada dia os nossos jovens estão se tornando
pais e mães cada vez mais jovens, nós não temos uma estrutura, nós não temos... Na realidade, a saúde não acompanha esse desenvolvimento da sociedade. Olha, eu vou falar pela região, né? Não vou falar em todo o Brasil, porque aí o assunto fica muito complicado. Nós, nessa região, nós vivemos uma obstetrícia que eu digo de ponta, né? De ponta, de extremidade de adolescente e de maioridade. Quer dizer, hoje, aquelas mulheres assim, da faixa entre 20 a 35 anos, elas, até por uma questão de trabalho, uma questão de posição, elas estão retardando o parto para posterior. E normalmente as adolescentes é aquela má informação, é aquele negócio que não vai acontecer nada e acontece, enfim. Quer dizer, é o desconhecimento, ou o conhecimento, ou a vontade ou não vontade. Quer dizer, então, quando eu falo de ponta, eu falo de ponta de idade, né? Eu falo de ponta da menoridade e da maioridade. E a solução da ponta de cá é educativa, e a solução da ponta de lá é tecnologia, porque para fazer parto com mais idade, né, você precisa de recurso técnico, né? O senhor tem experiência. Exatamente, precisa de recurso técnico, não é uma coisa assim que você consegue fazer assim naturalmente, né? Então eu vejo assim que falta, como falta em todo o país, a pouca vontade no investimento financeiro na área de saúde, porque a área de saúde talvez não dá voto, né? Esse é o problema. E o povo também não entende que ele precisa da saúde. Então ele precisa se posicionar mais, né? E cobrar mais dos nossos representantes. Isso. Que nessa situação agora das maternidades, obviamente, como é um dever do Estado, o município tem que abraçar essa intermediação. Eu não vejo outra saída. Porque se deixar na mão só de hospital e convênio, essa solução não vai sair, porque o hospital vai querer mais e o convênio vai querer menos. E é nesse meio termo vai ficar os médicos que vão ficar, né? E os pacientes aí, a população em geral. Então tem que ter um intermediador que possa fazer essa negociação e colocar prazo, porque não dá para botar para o ano que vem, né? Até a coisa tem que ter um prazo determinado, para a próxima semana, que o certo seria até para ontem, né? Mas a coisa tem que determinar assim, ó, até a próxima semana temos que haver um consenso e tal, senão a gente tem que criar normas de segurança do cidadão, porque senão você, pelo SUS, não é bom, aí você vai pagar um convênio, também não é bom, então o que é bom? Bom é ter saúde, né? É ter bom saúde só. Estrutura, né? Bom é ter não ficar doente, é o bom é não ficar doente. Mas aí como é que vai fazer? A pessoa fica bom é não ficar doente. Né? Não é? E aqui em Santos, as crianças vão nascer aonde? Porque a Beneficência fechou a maternidade, temos problemas inúmeros aí no caso, na neonatal. neonatal, que é um risco, pode acontecer com qualquer um, algum problema, né? Nenhuma neonatal está funcionando bem aqui? Não, até tá, mas assim, elas são um número muito reduzido, é acanhado, perto da cidade, digamos assim. Veja bem, a gente tem que comparar, vamos supor, com Campinas, por exemplo. Né? Como é que Campinas tem uma estrutura... Eu não consigo entender isso, né? Ribeirão Preto, então tem outras localidades dentro do estado... que tem muito, viu? Um recurso... falta de faculdade? Não, nós temos 2 faculdades, uma terceira que vai pintar de medicina. Quer dizer, então, né, o que está faltando? O que está faltando nessa cidade? Investimento. Acho que a região não evoluiu em termos de investimento na saúde. Estrutura para a saúde, infelizmente. Cosme Daria Branca, a saúde no Brasil é um caos, diz ele, pois certos políticos que desviam dinheiro, roubos em edificações públicas e o trabalho infantil nunca vai acabar, enquanto certas mães e certos pais recebem Bolsa Família para usufruir
de certas regalias. Bom, aí a posição do telespectador, a gente evidentemente respeita, né? Evaristo do Bom Retiro, qual o papel dos vereadores e do prefeito para garantir o atendimento das gestantes? Cobrar, né? Cobrar dos hospitais, isso que a Noemi colocou aqui agora há pouco, né? Exatamente. Eu acho, eu não sei, posso tecer um comentário? O Evaristo colocou exatamente o que eu estou conversando desde as primeiras horas do dia com relação ao assunto. Eu acho que cabe a Prefeitura, a Câmara, os nossos representantes tomarem uma posição imediata. Eu acho que tem que fazer audiência pública, tem que chamar as entidades, tem que chamar médico, tem que chamar a população, mas tem que ter essa união. E cabe à Câmara de Vereadores, porque eles nos representam, o prefeito, tomar essa iniciativa, mas assim, imediatamente, ontem. Alice São Vicente, quem fiscaliza os planos de saúde? Porque quando na adesão dos contratos, eles oferecem atendimento em vários hospitais. E o que se vê são serviços interrompidos e médicos se desfiliando. É verdade, isso acontece e muito, né, doutor? Quem fiscaliza o Ministério e a Agência Nacional de Saúde, né? Exato. Veja bem, a maioria assim, o vendedor, ele vende o plano de saúde, né? Como vende qualquer mercadoria. Na realidade, também a pessoa precisa ser preparada para vender o que realmente vai acontecer. E o que acontece? Acontece que o livrinho é desatualizado, o médico começa a receber um valor ou às vezes nem recebe do convênio, às vezes demora 3, 4, 5 meses para receber e o médico já não quer mais prestar o serviço. E lógico, o cliente liga, queria marcar uma consulta, não estamos mais atendendo tal convênio, não estamos atendendo tal plano de saúde. Quer dizer, é um processo natural, dado a má fiscalização, né, na toda a estrutura da saúde. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente. Alô, Uriel, um abraço. É correto o plano de saúde ter objetivo econômico? Por que não motivar a comunidade a discutir orçamentos municipais em relação à saúde, né, médicos, servidores, e não ficar esperando soluções? É correto o plano de saúde ter objetivo de lucro? Olha, hoje eu estava falando assim, eu estou com uma saudade do NPS que você não tem noção. Porque antigamente tinha um NPS com diferença de classe. Isso. Quer dizer, a pessoa nem pagava o plano de saúde. Na realidade, a saúde teria que ser gerenciada pelo Estado. Quer dizer, o Estado largou mão para o plano de saúde e aí o plano de saúde, o que acontece? Ele deita e rola em cima, né? Eles criam aqueles lobbies lá, né? Que não é aqui, é lá em Brasília, aqueles lobbies todos, né? Então, né, que acaba, né, ninguém interferindo, né? Ou cobrando fortemente, né, como deveria ser mesmo, né, e, veja bem, a atividade médica, o Uriel falou muito bem, né, não deve ser uma iniciativa de lucro, mas ela não pode ser mercantilista. Tem uma diferença muito grande em lucratividade e mercantilismo, são duas coisas, assim, visíveis, diferentes. A lucratividade é normal de todo mundo, mas o mercantilismo é aquilo que a pessoa só visa dinheiro, não visa o ser humano. É isso que está faltando, a visão do ser humano. A visão humanista, né? Doutor Orlando, foi um prazer recebê-lo aqui, estamos estourando o horário, lamentavelmente. Obrigado pelos esclarecimentos, pela participação e vamos ver se a coisa para por aí e se regride, a gente volta a oferecer um bom serviço obstétrico aqui na cidade, né? Obrigado, viu? Valeu. Obrigado você, obrigado a todos os seus telespectadores. E estamos aí, de pé e à ordem, para que você... Muito bom. Para que você precisar, a gente vem. Olha que nós não estamos nem entre colunas, diga-se de passagem. Noemi, você não sabe nada sobre isso, tá certo? Não, mas... Boa noite para você, obrigado também. Valeu, Noemi. Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã, sempre às 10 da noite, na sequência do JB, né? E o primeiro encontro nosso, 1h30 da tarde, no Painel Debates.